Bom, pessoal, como mais um exemplo extra aí, conteúdo de propagação de erros, um estudo nosso lá do IFES, que foi publicado foi apresentado, né, no COBRAC de 2018, no Congresso Brasileiro de Cadastro Multifinalitário, envolvendo a propagação de erros em imóveis urbanos. Vou ativar o apontador. Então, o que a gente considerou nesse estudo? A gente considerou que o GNSS tem uma restrição no transporte de coordenadas em áreas urbanas, né, devido a multicaminho, obstrução dos sinais, né, perda de sinal, etc. Então, em muitos casos, né, os levantamentos vão ter que ser realizados pelo transporte de coordenadas com estação total. Nesse caso em específico, a gente considera uma poligonal aberta. Então, por exemplo, o município tem a sua rede com dois pontos, né, P1 e P2, e o imóvel a ser levantado está ali a uma certa distância, né, desses dois marcos da rede. Então, o que deve ser feito aqui é uma poligonal aberta com estação total, né, considerando que essa área tem muitas obstruções para o posicionamento GNSS de alta precisão. Então, por exemplo, um ponto de estação auxiliar 1, ponto 2, até um ponto 3, até poder fazer a medição dos vértices do imóvel. Então, a gente estudou o transporte de coordenadas por estação total, poligonal aberta, em imóveis urbanos, né? Aí o Confia, ele tinha um documento de referência que foi atualizado, mas na versão que a gente baseou o nosso estudo, tinha basicamente duas classes a se atender. Ou uma precisão posicional 3D, um desvio padrão resultante 3D de 70 milímetros ou 7 centímetros, ou de 80 milímetros ou 8 centímetros, né, dependendo da valorização, enfim, da região ali do imóvel. Então, o que seria esse desvio padrão posicional 3D? Seria a gente combinar a resultante da horizontal, σx, σy, com o desvio padrão da coordenada altimétrica, né, σh. E aí a gente teria o desvio padrão da resultante 3D, o sigma 3D, ao qual se refere esse documento. Bom, aí nós consideramos primeiro três cenários. Como a gente sabe que o GNSS, a precisão horizontal em geral é melhor do que a vertical, né? A gente considerou que esses dois pontos iniciais foram determinados por GNSS, né? Os pontos de partida a primeira estação e a primeira ré. Então a gente considerou um caso onde, primeiro, a precisão vertical é 2 vezes pior do que a horizontal. Um caso 2, onde a precisão vertical é 1,5 vezes pior que a horizontal. E um caso 3, onde elas são iguais, né? A precisão vertical é igual à precisão horizontal. 3 cenários. Em cada um desses cenários, a gente trabalhou com a precisão da altitude de partida 10, 20, 30, 40 ou 50 milímetros, então 5 casos ao todo. E aí, claro, em função dos cenários, nós temos a correspondente precisão horizontal para os vértices ali da rede. Além disso, a gente considerou uma primeira situação com visadas de 225 metros em terreno plano, ou seja, apenas 3 pontos de estação seriam necessários. Visadas de 150 metros em uma inclinação de 10 graus, então seriam necessários 4 pontos de estação. E visadas de 112,5 metros com uma inclinação de 20 graus, ou seja, seriam necessários 5 pontos de estação. Aqui só para comentar, não comentei, né? A gente considerou um raio aqui de 500 metros, tá? do vértice mais próximo da rede até o imóvel. Né? Porque é uma recomendação que consta lá na versão atualizada da NBR 14166, que ainda não foi disponibilizada para consulta. Então foi esse o nosso parâmetro. Então o imóvel estaria até 500 metros do vértice mais próximo da rede. Nós também consideramos diferentes equipamentos, né, com diferentes classes de precisão. Um equipamento com precisão de 1 milímetro mais 1 ppm linear e 1 segundo angular. Condensador de meio segundo.
outro equipamento com 2 milímetros mais 2 ppm linear e 2 segundos angular, com compensador de 1 segundo, e um outro equipamento com 2 milímetros mais 2 ppm no linear e 5 segundos no angular, com compensador de 1 segundo e meio. Então, dentro do padrão atual aí, de mercado. Todos os casos nós consideramos uma série de leituras conjugadas, né? Então uma leitura na posição direta, uma leitura na posição inversa, duas leituras ao todo por vértice. Erros de altura do instrumento de mais ou menos 2 milímetros e erros de centragem de mais ou menos 1 milímetro, que a gente também sabe que para o bastão é bastante conservador. Bom, aí a gente teve vários e vários resultados. Aqui é só um exemplo do desvio padrão em milímetros nas duas resultantes, né, na resultante apenas horizontal e também, né, nessa resultante tridimensional, então 2D e 3D, do vértice do imóvel nos casos de 1 a 5, então variando ali as precisões de 10, 20, 30, 40, 50 milímetros de partida dos vértices da rede, para o equipamento 2, no cenário 2, né, então onde a precisão vertical é 1,5 a precisão horizontal. Então só um exemplo, né? Então aqui a gente tem, no caso, a gente vai avaliando os casos, né, do 1 ao 5. Aqui a gente tem a precisão resultante em milímetros. Em vermelho, contínuo, para visadas de 112,5 metros, 2D, vermelho pontilhado, mesmas visadas, porém a resultante 3D. Em verde, visadas de 150 metros, pontilhado 2D, contínuo 3D. E em azul, também pontilhado 2D e contínuo 3D, visadas de 225 metros. Né? Então, as precisões resultantes. Bom, ao todo nós tivemos aí, foram 3 classes, né, de precisões horizontais relativas à precisão vertical dos apoios, 3 equipamentos, né, e ainda 3 situações de visadas diferentes. 5 casos em cada um deles, né, com as partidas de 10, 20, 30, 40, 50 milímetros, e analisando a 2D e a 3D. Então, nesse nosso estudo, nós tivemos aí 270 resultados ao todo. Né? Então, resumidos aqui nessa tabela do artigo. Principais conclusões desse estudo. Então, quanto pior for a precisão do apoio inicial, né, dos vértices de partida da rede, pior os resultados, né, o que já era esperado. Então, dentro da qualidade da rede de referência cadastral municipal. Né. Então, aqui a gente vê, né, que conforme a gente aumenta a numeração do caso, ou seja, a precisão inicial, a gente piora a precisão inicial, né, pior ficam os resultados, que já era esperado, né. Além disso, quanto maior o número de pontos da estação, pior os resultados. Né? Então, aqui visadas de 112 metros, depois visadas de 150, depois visadas de 225. Né? Então, quanto mais longas as visadas, ou seja, quanto menos pontos de estações, melhor ficam os resultados. Né? Então, menores ficam os desvios padrões. Então, isso também está relacionado à densidade da rede de referência cadastral municipal. Né? E também a situação de campo, né? Porque aqui nesse caso a gente trabalhou com esse raio constante de 500 metros, né? E o que a gente variou foi as obstruções ali mesmo, né? Então, vamos supor que as visadas possíveis eram de 112,5, depois 150, depois 225. Então, esses parâmetros são algo que não depende do profissional, por assim dizer, né? Vai depender da realidade do município ali, o seu relevo e topografia, bem como a qualidade e a densidade da sua rede, né? Se é que ela existe naquele município. Né? E aí um resultado muito interessante, né, que nos chamou a atenção, que não era esperado assim a priori, é que houve pouca influência do equipamento nos resultados finais, uma influência praticamente nula. Se a gente for comparar aqui os resultados do equipamento 1, que seria o mais preciso, com o equipamento 3, que seria o mais impreciso, né, o menos preciso, a gente vê que praticamente não há diferença. Uma diferença de milímetros para valores aí da ordem de decímetros. Né? Então, por que isso? Qual é o principal fator aqui? É a precisão do azimuth da ré. Né? Ou seja, quando a gente tem pontos com precisão de centímetros e visadas relativamente curtas, né, de poucas centenas de metros, esse primeiro azimuth, o azimuth da ré, que ele é obtido em função das coordenadas conhecidas da estação e da ré,
tem um formulário lá naquele documento em PDF da propagação de erros, né, esse desvio padrão fica muito alto. Né, uma incerteza de centímetros, vou botar a animação de novo, vai dar vários segundos, né, dezenas de segundos na incerteza desse azimuth quando a distância é relativamente curta. Se a distância fosse maior, aí esse efeito seria diluído ali, seria menor. Né? Então a gente piora a precisão do primeiro ponto de Vant. Aí quando a gente utiliza ele com o reno anterior, esse efeito vai se acumulando, né? Vai ficando pior para o próximo e assim por diante. Né? Então ele vai acabando sendo o fator dominante aí na propagação de erros desse transporte de coordenadas por poligonal aberto, o azimuth da ré. Porque ele vai acabar afetando o da Vant. Né? Então aqui a gente tinha um azimuth da ré com uma certa incerteza. Propagando ele e todas as demais fontes de erro agora para esse novo alinhamento da estação para o ponto visado, quando a minha estação for esse primeiro ponto visado e a minha ré for o primeiro ponto de estação, essa incerteza vai ser ainda maior e assim por diante. Então, ou seja, praticamente não há influência do equipamento aqui. Então, esse problema vai estar mais relacionado ao município, né, à rede de referência cadastral do município, se ele tem uma rede com alta densidade e com uma alta qualidade posicional ali na precisão das coordenadas dos pontos, do que é o profissional. O profissional não tem muito o que fazer, né, porque as visadas dele vão ser dependentes da topografia e do relevo do município, e o equipamento dele não altera muito a propagação final. Né. Então, a grosso modo, né, essa conclusão interessante que nós tivemos foi o principal fator aqui é a rede, né, a rede de referência cadastral municipal. E aí a gente comparou tanto nessa resultante 2D quanto na resultante 3D dos pontos, né, dos vértices dos imóveis, né, qual a porcentagem deles que excediam os 70 milímetros de tolerância e que excediam os 80 milímetros de tolerância. Então, por exemplo, apenas 23% dos casos não atendem uma precisão horizontal resultante, né, no vértice do imóvel de 80 milímetros, proposta pela dissertação de mestrado do Luz 2013 na UFSC, né, considerando que se o rural é meio metro o limite artificial, no urbano deveria ser 8 centímetros, 80 milímetros. Então, menos de um quarto dos casos. Né? Porém, 42,2%, né, então quase que duplica aqui, né, dos casos não atendem a essa precisão 3D, então considerando ainda a altimetria junto, né, e quando a gente coloca um valor de referência mais rigoroso, ali de 70 milímetros, né, que era o documento original do Confia. E esses resultados são bastante heterogêneos, né, então, por exemplo, no cenário 1, nenhum dos casos lá excede os 80 milímetros na resultante horizontal. Porém, no cenário 3, 60% dos casos, né, então mais do que a metade, excedem os valores de a tolerância de 70 milímetros na componente tridimensional. Então, qual que é a nossa recomendação? Definir valores de tolerância horizontal e vertical separadamente, né, ao invés de trabalhar com esse sigma 3D, porque ele acaba degradando muito aqui, né, o número de resultados reprovados aumenta muito quando a gente considera a resultante 3D ao invés da 2D original. Conforme o estudo do Luz, né, que era para o caso horizontal apenas, conforme a norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA, né, que não inclui a altimetria junto ali na tolerância do meio metro ou dos 3 metros, né, para artificial ou natural, e conforme também a versão revisada da NBR 1466, que também, né, define critérios posicionais separados para planimetria e altimetria para os vértices da rede de referência do município. Então não faz sentido, né, incluir essa componente altimétrica na tolerância, até porque nós estamos muito longe aí de ter um cadastro tridimensional completo do território nacional, e mesmo que isso fosse o caso, não se justifica, né, trabalhar com planimetria e altimetria como se fosse uma coisa só, né, uma tolerância única. Então essa é a nossa principal recomendação. Trabalhar com planimetria e altimetria separadamente, né, critérios de planimetria e altimetria separadamente. O levantamento em si pode e deve, né, ser plano e altimétrico,
mas as tolerâncias de acordo com as suas finalidades. E também que esses resultados são conservadores, né? Porque a gente partiu do princípio que havia uma rede densificada, né? Pelo menos até 500 metros, né? Um vértice da rede até o imóvel, visadas maiores do que 100 metros em todas as situações. A gente sabe que em áreas urbanas nem sempre isso vai ser satisfeito, né? E quanto mais pontos de estação, pior ficam os resultados. A gente partiu ali em alguns casos onde os pontos de apoio saem da precisão milimétrica, né, na rede, o que é possível em alguns municípios, mas certamente não vai ser possível em outros municípios do Brasil, aí, dado a heterogeneidade do SGB, né, do nosso sistema geodésico brasileiro. A gente considerou que os pontos de divisa foram todos levantados a partir de um único ponto de estação, que também dificilmente ocorre, né? Então a gente deveria ter pelo menos mais um ponto de estação nas nossas análises para levantar os vértices de divisa do fundo, por exemplo, né? Além daquilo que eu comentei dos erros de centragem de 1,5 mm, tanto para a estação quanto para o prisma, né? Sendo que na prática um valor mais realista para o prisma seria 3,5 mm, por exemplo, e aí acabar afetando toda a análise subsequente, né? Já que são vários pontos de estação, né? Bom, e aí a gente coloca um último questionamento, né? Que é, considerando esses resultados, né, todos esses resultados e análises, e a realidade da grande maioria dos municípios do Brasil em termos de rede de referência cadastral municipal, né, ou seja, inexistente, né, como atender ao decreto número 9.310 de 2018, que trata da regularização fundiária urbana, né, e aonde ali se estabelece uma precisão, né, na resultante tridimensional também, melhor ou igual a 80 milímetros. Então fica esse questionamento final, dados aí as diversas simulações que nós temos e dado a realidade da maioria dos municípios do Brasil.